Estranho, né? Tá bom assim? Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus possa estar conosco nesse momento. Quando o espírito é desorientado, o corpo muitas vezes também o é. E eu não confiei no equipamento do GPS, esse caminho está errado. Aí voltei na estrada do fio. Eu tenho uma para contar. Né? Porque da última vez que eu vim aqui não tinha CE 010. Se eu cheguei na CE 010, eu já passei do caminho. E o GPS estava errado. Eu voltei. E ligava e ninguém me atendia. Mas quem estava errado não era o GPS. Era o espírito encarnado perturbado. Então desculpa eu ter chegado em cima da hora. O tema que a gente trouxe para conversar hoje é uma lei que nós estudamos no Evangelho, que nós estudamos quando buscamos o entendimento do Espiritismo, que é a lei de ação e reação. Uma lei sobre a qual todos nós, de uma forma ou de outra, estamos submetidos. Não temos como fugir dessa lei. Só que existe um entendimento da lei de causa e efeito e da lei de ação e reação. A lei de ação e reação é uma lei da física. Toda força colocada sobre um objeto, esse objeto responde com igual intensidade e em sentido contrário. Lei de ação e reação. É por isso que, se você cismar dar um murro na parede, a força que você imprimir sobre a parede é exatamente igual à força que a parede imprimirá sobre a sua mão. É por isso que normalmente você não vai quebrar a parede, mas provavelmente vai machucar a sua mão. Exatamente igual. Você imprime a força sobre a parede reage. Lei de causa, de ação e reação. Teve uma ação sua de socar a parede e a reação da parede dizer: aqui você não me bate. Vai doer em você também. Ok? Então a lei da física, todos nós estamos submetidos a ela. Quando a gente traz esse conceito para o Espiritismo, nós falamos um pouco da lei de causa e efeito. Muito mais do que ação e reação, é causa e efeito. Mas será que nós temos consciência qual é a diferença entre a ação e reação e entre a causa e efeito? Qual é o elemento, qual é a variável que entra na equação para transformar uma lei de ação e reação numa lei de causa e efeito? A consciência seria um elemento importante para transformar esta lei nesta outra? Mas o que mais, além da própria consciência? O tempo ajuda com que o indivíduo desenvolva a sua consciência para que o retorno daquilo que ele fez não seja exatamente igual. Mas talvez tenha uma coisa ainda mais importante do que a consciência e o tempo, que a gente poderia pensar como uma outra variável para modificar um pouco esta equação. O aprendizado. Olha, estamos chegando. Consciência, tempo e aprendizado. À medida que o tempo passa, eu vou me conscientizando porque eu vou acumulando mais conhecimento. E hoje eu estava numa turma de ESD1, começando o ESD1, numa casa espírita. E toda vez que eu estou começando o ESD1, eu costumo, logo na primeira aula, dizer para as pessoas: cuidado. Cuidado porque vocês estão entrando no estudo do Espiritismo. Cuidado para vocês não se tornarem estudiosos do Espiritismo. Apenas.
Pessoas que entendem muito, têm um nível de compreensão maravilhoso, conseguem dar uma palestra show de bola, uma hora extraordinária, mas não consegue colocar em prática. Ou consegue muito pouco. Lógico que o estudo é fundamental para a formação do indivíduo espírita, para a evolução moral de qualquer pessoa. É a base de tudo, mas não é a finalidade. Então, a consciência, o tempo e a compreensão, a maturidade, ajudam a que nós cheguemos aonde realmente interessa. E o que é que realmente interessa nesse processo todo, meus amigos? Atitude. A atitude de... Que atitude? De praticar o que aprendeu. Baseado no amor. O que diferencia a lei de ação e reação da lei de causa e efeito é exatamente o componente, a variável amor. Porque você já pensou, se tudo que você já fez de errado nesta... Foi que você falou? Eu ia dizer. Você ia editar na ponta da língua, né? Quase que saía. Você já pensou, se tudo que você fez de errado até hoje nesta vida, você tivesse que pagar com a mesma moeda? Você tivesse que passar exatamente pela mesma coisa, na mesma situação que você fez os outros passarem? Óbvio que tem aquelas pessoas que disseram, que adoram dizer quando chegam na casa espírita, eu nunca fiz mal a ninguém, eu sou pessoa boa. Só que não. Você pode não ter tido a intenção, mas bom, verdadeiramente bom, só meu Pai que está nos céus, segundo Jesus. Neles considerava uma pessoa boa, e você se acha uma pessoa boba, que nunca fez mal a ninguém. Eu não sei porque eu estou passando por isso. Tantas pessoas que eu vejo aí, piores do que eu, não passam por aquilo que eu estou passando. Pobre coitado. Então imagina você, se tudo que você fez de errado até agora, só nessa vida, tá? Para não complicar a situação, você passasse exatamente, tivesse que passar exatamente para aprender. Seria até um processo que não teria fim. Porque eu erro, aí recebo de volta, aí continuo errando, aí recebo... Você já estaria sempre recebendo exatamente de volta. Só que aí, o que é que a gente for buscar nas escrituras, tem um cara chamado Paulo de Tarso. Eu vou falar do Paulo, já? Já. E Paulo tem uma frase que dá um conforto muito grande aos nossos corações, especialmente nós que ainda estamos no processo de crescimento, de evolução. O amor cobre a multidão de pecados. Então, na equação da lei de causa e efeito, tem um fator, o amor. O amor praticado, o amor falado, o amor vivenciado, o amor vivido, compensa as consequências do seu erro do passado. Isso faz sentido para vocês, gente? Entretanto, no nosso nível de compreensão, nós entendemos muito equivocadamente o que é o amor. Nós associamos o amor àquele sentimento que brota do coração naturalmente e que você desenvolve por uma pessoa uma afetividade profunda. Nós entendemos que amor é isso. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Porque ele nos ensinou a amar os inimigos. Como é que você vai ter uma afetividade pelo seu inimigo, aquele que te faz mal? Então não era esse amor que Jesus estava falando, era, gente? Ele estava falando do amor razão, lógica, do amor não sentimento, mas ação. Talvez você não possa ter um sentimento carinhoso por aquela pessoa que te fez mal por algum motivo, que te prejudicou. Mas você pode fazer o bem para a pessoa, não pode? Você pode não desejar o mal para ela, não pode? Isso é possível para cada um de nós. Ou seja, você não manda no seu coração, mas você manda nos seus braços, nas suas pernas. Você manda na sua boca, você manda na sua mente. Então você talvez não consiga amar do fundo do seu coração ainda. Mas se você começa a praticar gestos de amor, aí sim, você está compensando, você está amenizando as consequências dos seus atos equivocados. Porque a finalidade não é punição. A finalidade não é lhe punir pelos seus erros. Deus não está com um chicote aqui. Vamos lá, negada.
Já, vamos lá, aprendam. Enquanto vocês não aprenderem, vai no chicote. O processo não é assim. Então vamos entender que existe uma diferença fundamental entre a lei de causa e efeito e a lei de ação e reação. Ação e reação é um processo natural da lei da física. Entretanto, quando a gente traz para o espiritismo, quando a gente traz para o entendimento espírita, nós falamos lei de causa e efeito. Agora, talvez, e só talvez, você nesse processo da vida se sinta injustiçado. Quem nunca se sentiu injustiçado no ambiente de trabalho, na família, em relação a um irmão, em relação a alguém, ao próprio relacionamento afetivo, conjugal? Talvez você neste momento esteja passando por um momento que você se sinta injustiçado. Talvez até você esteja sentindo que está carregando um fardo maior do que você acha que tem capacidade de carregar. O fardo é tão pesado que você às vezes para falar: eu não vou aguentar, eu não vou dar conta disso. Aliás, esse é um tema recorrente nas casas espíritas. Muitas pessoas com aquela sensação de que não estão dando conta do recado nessa vida. Quer seja no ambiente social, quer seja no ambiente familiar, quer seja no ambiente profissional. Parece que a carga nossa de pressão está tão grande, que o indivíduo não está mais se situando socialmente, familiarmente, dentro do contexto da existência. E algumas pessoas sentem que estão carregando um fardo maior do que a sua própria capacidade de carregar. Talvez até você esteja passando por outro problema, você esteja enfrentando problemas de saúde. Quer seja um problema de saúde transitório, quer seja um problema de saúde congênito, quer seja um problema de saúde muito mais grave, que provavelmente você não vá se curar mais, que você já esteja na última etapa da sua existência terrena, nesse corpo, e seu corpo já está em processo realmente de decomposição, ou de... não decomposição, né? Mas de acabar as energias vitais, né? De morte, efetivamente, do corpo físico. E talvez você esteja passando por situações, não só sua, mas na sua família, pessoas próximas, questão de saúde. São essas questões que muitas vezes nos abalam e nos afetam de forma significativa. Talvez você esteja passando por dificuldade financeira. Óbvio que aqui no Brasil é difícil encontrar isso. De vez em quando tem pessoas, né? Que estão passando, né? Eu sei que não acontece com vocês, mas de vez em quando acaba o salário, mas não acaba o mês, né? Chega dia 20, acabou o dinheiro, ainda tem 10 dias, né? Aí você chega dia 31, hoje você fala: uau, dia 1º, dia 3, 5, você vai receber dinheiro, você já renova as esperanças, né? São 5 dias de esperança, aí você recebe, demora 15 dias, acaba o dinheiro. Eu sei que não acontece com vocês, mas assim, em muitas sociedades por aí, isso se repete de forma constante. Dívidas que a gente não consegue pagar, não consegue quitar, a gente vai escolhendo o que a gente paga, deixa de lado algumas, né? E talvez esteja passando por essas dificuldades. Talvez você tenha problemas familiares, problema com o filho, com o pai, com o irmão, com o esposo, com a esposa. Dificuldade na condução de alguma questão de ordem familiar. Talvez até você tenha dificuldade de relacionamento com alguém da sua família, alguém do seu trabalho, ou algum vizinho também, que às vezes é comum. São o que a gente chama de nossos obsessores encarnados. Aquelas pessoas que estão mais próximas da gente, né? São aquelas que normalmente nós amamos e conseguem nos perturbar também. Mas se você for parar e pensar direitinho, tudo isso aqui não é a origem do seu problema. Não é a origem do seu sofrimento. Não é a origem da sua dor. Tudo isso são efeitos. São as consequências das escolhas que você mesmo fez no passado. Quer seja esse passado recente, quer seja esse passado distante. Quando nós vamos buscar as causas, no Livro dos Espíritos tem muito claramente: as aflições humanas, o Evangelho do Espiritismo, capítulo 5, item 4, ele fala os sofrimentos humanos, as dores humanas têm duas origens. Quer sejam escolhas da vida presente, atual, quer sejam ações de vidas passadas. E Chico Xavier não cansava em nos alertar para dizer que a grande causa de sofrimento humano não são as escolhas das vidas pretéritas,
são as escolhas dessa existência. Vamos começar pelos problemas de ordem conjugal, que eu sei que a maioria de vocês não passa, mas alguns passam dificuldade com o cônjuge, com o esposo, com o marido. Então você pega aquele problema, isso só pode ser karma. Isso só pode ser encarnação anterior. Pode ser. Eu me caso com aquela criatura. E essa criatura agora não pode ser dessa existência. Mas peraí, criatura. Quem foi que escolheu casar com a criatura? Quem foi que disse eu te amo? Quem foi que disse eu aceito? Quem foi que disse casar comigo? Foi teu pai, foi tua mãe ou foi tu, criatura? Que disse umas coisas dessas. Quem escolheu a criatura para tu casar foi tu. Nós não estamos lá na faixa oriental da Europa, não é? Aqueles países ainda mais tradicionais da antiga União Soviética, ainda tem muito casamento arranjado pela família. Mas nós aqui do Brasil, em geral, nós escolhemos o nosso cônjuge. Aí você fala, não, mas eu casei com a pessoa diferente, ele mudou, ela mudou e tudo mudou. Não, foi? Tu mudou a mesma pessoa há 10, 15, 20 anos atrás. Então a gente começa a achar desculpa, né? Não, só pode ser karma. Olha, eu e meu marido, eu e minha esposa devem ter tido muito problema no passado, porque atualmente tem tanto problema. Você começa a buscar remontar os problemas, esquecendo que foi nesta encarnação que você escolheu essa criatura para juntar os trapos. Estou com problema financeiro. Oh, meu Deus do céu, está tão difícil arrumar emprego. Mas peraí. Vamos parar aqui. Tu estudou. Por que tu largou os estudos? Ah, não, porque era muito complicado chegar em casa tarde da noite e depois do expediente trabalhar. Mas muita gente faz isso. Eu precisava ganhar a vida, aí eu não tive como conciliar trabalho. Aí eu resolvi casar, porque não dava tempo de trabalhar, casar e estudar. Então você vai fazendo escolha da vida. E quando você percebe, você já não tem tanta possibilidade de renovar as suas forças. Ah, não, mas eu estudei, eu me formei, eu fiz. Mas peraí, no trabalho, como é que tu é? Tu é aquele cara que entrega mais do que te pede ou tu só tu entrega o que te pede, o que te cobram? Como é que é você no trabalho? Como é que você na relação com os colegas de trabalho? Então a gente está sempre achando que não pode ser. Deve ser karma, deve ser da encarnação passada. É dificuldade de lidar com dinheiro, de arrumar emprego. Porque o mercado está ruim. Não estou dizendo que não existe isso não, tá, gente? Por favor. Eu só estou querendo aumentar o nosso nível de consciência de que muitas vezes as consequências que nós estamos passando hoje estão decorrendo das nossas escolhas atuais, desta própria existência. Eu estou falando de saúde. É meu fígado. É minha úlcera. É tua, já é minha já, né? Mas peraí, bicho, quem come gordura? Quem foi que sempre comeu gordura desenfreada? Quem foi que bebe de vez em quando e não tem controle daquilo que bebe? Quem termina de jantar e vai dormir, deitar? Aí acha que é um problema espiritual, é um problema. Não, criatura, é dessa vida mesmo que tu fez com o teu corpo. Não descansa, não dorme, não toma conta da alimentação, aí tem problema de saúde, eu não sei por que isso acontece comigo. Então vamos lá, gente. Vamos botar o pezinho no chão e perceber que aquilo que nós estamos passando hoje não são as causas, são os efeitos. Se você está satisfeito com a sua vida atual, em todas as áreas, um conselho que eu dou do coração: continue fazendo as mesmas coisas que você sempre fez, porque muito provavelmente você está no caminho certo. Mas se você não está satisfeito com a vida que você tem, por favor, não culpe sua esposa, não culpe seu marido, não culpe seus filhos, não culpe a sociedade, não culpe os governantes e não culpe a Deus. O único responsável por estar passando por aquilo que você está passando é você mesmo. Eu estou sendo claro com vocês. E se você não está satisfeito, talvez alguma coisa na sua vida precisa ser mudada. Alguma atitude, algum pensamento, alguma forma precisa ser mudado em você,
para que seu amanhã seja diferente do que está vivendo hoje. E quando eu falo amanhã, quem está falando é um jovem senhor que já está de cabelos brancos. Eu estou vendo aqui alguns com cabelos brancos e alguns também sem cabelo já. Então, estou vendo muito cabelo pintado também, mas tudo bem. Então, para muitos, a probabilidade de colher os frutos agora talvez não seja muito razoável, de algumas plantações que sejam de colheita longínqua. Mas nós que já entendemos que existe processo reencarnatório, nós não podemos nos ater à questão do retorno imediato. Eu li recentemente uma história que eu sabia e eu não me lembrava. A tâmara. Vocês sabem que quem planta tâmara não colhe tâmara. Já ouviram isso ou não? Aham. Não é? Que o ciclo entre plantar e colher são 80 anos. Então, se as pessoas não plantassem tâmara porque não poderiam colher as tâmaras, nós não teríamos tâmara. Normalmente se planta tâmara para a geração seguinte. Nós que entendemos o processo reencarnatório, precisamos trabalhar de forma efetiva, sabendo que o processo de vida é um contínuo. Mesmo que as consequências dos seus atos você não colhe os resultados agora, mas um dia você os colherá. Imagina quantas pessoas já tiveram acesso aos ensinamentos de Cristo, quantas pessoas já conheceram o Espiritismo, quantas pessoas já receberam de alguma forma, eu vou chamar isso aqui, a palavra de Deus, em qualquer religião, em qualquer âmbito. Quantas delas buscaram fazer deste ensinamento uma rotina para a sua vida e quantos disseram não depois? Depois, amanhã, quando eu tiver mais tempo, quando meus filhos crescerem, quando tiver condições, quando minha vida estiver estabilizada. Mas alguma planta, alguma semente já está ali plantada e talvez um dia, talvez não, certamente um dia ela germinará. Um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, mas ela também germinará. Então nós, como entendemos o processo reencarnatório, precisamos começar a colher novas sementes, diferente daquela que nós estamos plantando até agora, a não ser que você esteja 100% satisfeito com a sua vida. Porque o que está passando agora são efeitos das escolhas que você mesmo fez. Eu vou explicar isso um pouco melhor, tá? Para que nós possamos lidar com isso, Deus nos deu um presente. Criou para a gente um sistema, um formato, que ele é fantástico. Ele disse, vai criatura, vai lá no teu processo de desenvolvimento, vai crescer. Mas se você fracassar, fica tranquilo, tu vai ter outra chance. E se você quer fracassar novamente, você vai ter outra chance, e outra chance, e outra chance, e tantas quantas forem necessárias para que você aprenda, para que você se desenvolva. Então, a reencarnação é um presente que Deus nos dá para que nós tenhamos a oportunidade de aprender aquilo que a gente não aprendeu ainda, para refazer as nossas histórias, para reencontrar com a nossa própria destinação. Eu estou lendo o livro Esculpindo a Vida. E tem uma situação, o livro começa com uma pessoa que se equivocou muito na vida, coincidentemente é um deputado, um político, e ele desencarna. E no momento do desencarne dele, tem dois espíritos que vão lá para ajudar uma pessoa que ama ainda ele, que o ama, e a maioria das pessoas estão ali para fazer baderna, inclusive pessoas encarnadas e encarnadas, porque ele era da orgia, da bagunça, da baderna. Muito bem. E aí os dois estão ali conversando e um estava aprendendo ainda e pergunta ao outro, mas uma coisa, e ele não vai ter ajuda não? Ele que desencarnou? Nisso vem uma luz, se transforma no ambiente e um espírito ali de luz chega. Imagina mais uma vez, quem era? Adivinha? Quem era? Vamos lá, gente, sempre é a mãe. Você nunca leu livro espírita não, foi? É sempre a mãe. Eu não sei o que essas mulheres têm que a gente não tem. Porque eu nunca vi. Aí o pai chegou, não é a mãe.
Nós estamos atrasados, velho. Nós estamos, né? Sempre é a mãe. É um ser de luz, iluminado. Chega. Né? E ela fala. E ela começa a ajudar o filho nesse processo. E ele diz, o instrutor fala para o aprendiz: ninguém, por mais equivocado que seja, estará desamparado. Ninguém, por mais desajustado que esteja, deixa de ser amparado. Então, vocês veem que existe nesse processo ajuda constante. Às vezes a gente não quer ajuda, né? Às vezes a gente recusa ajuda, uma orientação, às vezes a gente recusa uma boa intuição e a gente quer seguir o nosso caminho porque é do jeito que a gente quer. Mas a reencarnação é um processo que ajuda a gente nessa caminhada. É uma nova chance de reconstruir. Entretanto, muitas pessoas não acreditam muito nisso. Não acreditam, não é que não acreditam na reencarnação. É não acreditam que são capazes de vencer com suas próprias forças. E a gente procura, como eu falei para vocês, os culpados. Né? E eu quero ver com vocês se a gente está alinhado aqui, para você ver como o Espiritismo ele traz a necessidade de a gente raciocinar e entender como é que funciona a vida. Tá? Vamos lá. Quem acredita que Deus existe, levanta a mão, por favor. Quem tem certeza que Deus existe, levanta a mão, por favor. Agora me diz uma coisa. Se Deus existe, Ele é infinitamente bom e justo. Se Deus existe, Ele é infinitamente bom e justo. Quem concorda com essa afirmativa, por favor, levanta a mão, por favor. Já diminuiu bastante, né? Bom, para vocês que acreditam que existe um Deus, e esse Deus é infinitamente bom e justo, como consequência natural, tudo que me acontece, adivinha? É bom e justo. É infinitamente bom e justo. Tudo que me acontece é bom e justo. Quem concorda, levanta a mão, por favor. Então, por que você está sofrendo? Porque eu gosto é ótimo. Sabe por que a gente sofre? Porque no fundo a gente não acredita nisso. A gente se revolta contra aquilo que nos acontece. Nos deixa indignados. Nos deixa revoltados. Então vem as provações, vem as dores e a gente não aceita a provação, não aceita a dor. Algumas eu aceito. Arregar suas mãos e partir para cima. Dizer assim mesmo, mas a vida é assim, eu vou lutar, eu vou superar isso aqui. Tem outras que não, eu não mereço. Não sei porque comigo. Eu não sou uma pessoa boa, tão boa, nunca fiz mal a ninguém. E por aí vai, você vai se alimentando. Eu não sei porque comigo. E isso é sofrimento. A dor em si você não pode evitar porque é consequência dos seus atos. Mas o sofrimento, que é a forma como você analisa a dor, isso sim, depende de você. E você e eu falo você, não estou falando de você especificamente, mas o ser humano, ele sofre por causa disso. Porque ele não aceita as provações como sendo um processo de aprendizado. Ele não quer sofrer. Porque prometeram a gente um negócio chamado paraíso. E você acredita que realmente você um dia vai chegar no paraíso. Eu não sei qual é a graça que tem um paraíso, você ficar sentado, botando uva na tua boca, tu comendo uva, sentado no negócio, fica a pessoa abanando. Eu quero saber quem diabo quem é a pessoa que está botando uva, quem está abanando. Eu tô vendo aquele negócio do paraíso, né? Uma pessoa sentada num axé, uma pessoa lá botando uva, outro abanando, fazendo nada, só meditação, só. Mas quem trabalha nesse negócio aí, gente? Então a gente vive. Oi? O abanador. O abanador. A gente vive numa ilusão de que existe esse mundo perfeito. E o mundo perfeito existe. Só que não é assim. Quem conhece um pouquinho de espiritismo, quem leu qualquer coisa do mundo espiritual, sabe que aqueles que mais trabalham são aqueles mais esclarecidos. Quem é que já leu Nosso Lar? Nosso Lar tem lá. O repouso em Nosso Lar é obrigatório, disse Narcisa para André Luiz. Repouso, mas eu sou espírita, eu não preciso. Você precisa repousar, porque você ainda tem muito de matéria. Aqui em Nosso Lar, todos repousam, vírgula, exceto o governador. Este não precisa de repouso, porque já é o espírito mais evoluído.
e trabalha o tempo todo. Então, esse conceito que nós tínhamos de paraíso não é bem assim não, tá? A diferença é que eles encontram prazer no trabalho e nós, muitas vezes, ainda não. Então, a gente sofre fundamentalmente porque a gente não acredita nessa lógica da razão. Você entende cognitivamente, isso faz sentido para você. Mas na hora que chega a prova, você diz, não é bem assim. Deve ter alguma coisa que eu não entendi ainda. Mas no fundo é isso. Você, no fundo, as pessoas não acreditam em Deus. Não acreditam que Ele realmente é bom e justo. Não acreditam que tudo que lhe acontece é bom e justo. Mas velho, como é que uma doença que vai matar meu corpo é boa? Porque não é bom para o seu corpo, é bom para você aprender o que você não aprendeu ainda, gente. Afinal de contas, qual é a finalidade da lei de causa e efeito? Oi? Ensinar. O que você falou? Conscientização. Fazer você aprender o que você não aprendeu ainda. É uma nova chance. Trocar o amor por privilégio. O amor prática, né? Não é? O amor, né, do sonho, da Parar de paixão. abanar em vez de ser abanado, né? Abanar em vez de ser abanado, é isso aí. Ok? A finalidade, fundamentalmente, é aprendizado. Mas veja só. Veja bem. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão, por favor. Okay. Falei pai ou mãe. Quem tem pai? Okay. Não, quem é? Pai ou mãe? Quem é pai? Eu... Veja só. Seu filho está lá na escola, aí seu filho começa a tirar nota baixa logo no começo do ano. Aí você chega pro filho, ó, é o seguinte, não dá assim que vai precisar estudar. Então é o seguinte, você vai ficar sem ver televisão, sentar no computador até 3 horas da tarde. De 1 até as 3 você vai fazer suas atividades, tá bom? Isso para você é o quê? A sua ação é com a finalidade? Educar. E para ele é o quê? Tamo junto. Segundo bimestre, o moleque novamente, notas baixas. Filho, ó, de 1 às 3 não dá. Então é o seguinte, tu vai estudar de 1 às 4. Quando eu chegar de noite eu vou passar o ponto com você. De 7 até as 8 vai estudar. Porque você não está dando conta do recado. Para você é é o quê? Educação, uma ferramenta educacional. Para ele é o quê? Castigo maior ou menor que a primeira? Moleque, terceiro bimestre. De novo. Aí você fala o seguinte, peraí filho, vamos fazer o seguinte. Vou colocar você com o professor particular de 2 às 6 e quando eu chegar de noite, você só vai dormir depois de passar o ponto comigo. Para você? Tá ensinando, tá educando. Educando para ele. É o fim do mundo! É o fim do mundo, porque vai passar o dia todo sem acessar o celular dele. Sem entrar no computador, sem entrar no joguinho dele. Isso faz sentido, gente? Na vida é a mesma coisa. A gente tem uma chance. Aí a gente erra. A gente falha. A gente não cumpre aquilo que a gente se comprometeu a fazer. A próxima lição vai ser mais fácil ou mais difícil? Adivinha? Mais difícil, porque você não aprendeu no fácil. Mais difícil. E a outra? E a outra? Até que você se cubra, aí você aprende. Isso faz sentido, gente? Então presta atenção no que eu vou dizer para você. Se sua dor é muito grande, muito grande, muito grande, é porque você já teve muita chance e não aprendeu. Então, se você quer reduzir a sua dor, aprenda. Aprenda o que você tem que aprender com a dor que você está passando. Porque sem querer fazer terrorismo, se você não aprender agora, imagina como vai ser a tua próxima encarnação. Deve ser uma ameaça? É uma constatação da realidade. As lições sucessivas que nós erramos e não aprendemos, elas normalmente são muito mais duras, porque nós não aprendemos com aquelas mais fáceis. Porque a única finalidade da lei da ação e reação, da causa e efeito, da reencarnação é o aprendizado. Então para de sofrer e aprende, pelo amor de Deus, criatura.
No Livro dos Espíritos, questão 964. Mas eu falo demais. Todas as. Tá rindo de quê? Tá rindo de mim, é? Eu fiz cosca nela. Tá. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais significante que nos pareçam, que não possa ser uma violação dessas leis. Gente, vamos combinar. Pode ninguém estar vendo. Pode ninguém estar olhando para você. Pode ninguém saber. Mas você sabe. E o principal julgamento que nós passamos ao final da nossa existência terrena não é um tribunal lá do céu, não, gente. É um tribunal da nossa própria consciência. Pessoas que fazem pequenas concessões podem fazer grandes concessões. Não, mas é só um retornozinho aqui que eu estou fazendo proibido. É só um sinalzinho que eu estou furando. É só um trocozinho que a pessoa me deu errado e eu não devolvi. É só porque é a oportunidade que você está tendo. Quem erra no pequeno pode errar no grande também. Então, não há nenhuma falha nossa que passe despercebido pela lei de Deus. Então, o primeiro alerta é esse. Rédea curta com você mesmo. E nós tendemos ter rédea curta com quem? Com meu filho, com a minha filha, com minha esposa, com meu marido, com meu chefe, com meu subordinado. É assim que a rédea é curta. Comigo a rédea é extensa, longa. Se sofremos as consequências dessa violação da lei, não nos devemos queixar senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Então, lembrado que eu falei lá no começo? Se você está passando por aquilo ali tudinho, gente, isso é consequência, isso não é causa. A causa está antes, nas ações que você fez no passado. Está satisfeito com as consequências? Continua fazendo uma coisa. Não está satisfeito? Muda. Muda o teu comportamento, muda a tua atitude em relação à vida. E muitas vezes o grande desafio da gente é enxergar o que a gente não enxerga ainda. Enxergar o amor, onde a gente enxerga interesse. É enxergar o perdão, onde a gente quer justiça. É enxergar coisas que nossa visão ainda está um pouco distorcida. Quem inicia o processo da nossa existência somos nós mesmos. Só que a gente esquece que tudo que a gente planta retorna para a gente. Não tem jeito. O que você planta retorna para você. E a pergunta que vale 1 milhão de bônus horas é essa. Podemos interromper o processo que nós mesmos iniciamos de sofrimento para a nossa vida? De dor para a nossa vida? Será que nós temos essa capacidade? Ou será que depende só de Deus? Depende de Deus, mas Deus já fez a parte dele, foi criar a lei. Depende das nossas escolhas. Como é? Tem que se rebolar. Tem que se rebolar. Não é não? Cabe a nós interromper esse processo. Fazer cessar através do exercício do livre-arbítrio. Nós podemos errar, mas nós podemos acertar. E Deus permite que a gente erre, faça escolhas erradas para que a gente aprenda a escolher, que a gente desenvolva o nosso discernimento. Imagina, você já ouviu falar de pais superprotetores, eu tenho certeza que ninguém aqui é. Né? Não. Mas a gente não quer que nosso filho sofra. Mas se ele não sofrer, tem algumas coisas que ele não vai aprender. Não é? Então, às vezes, você com o coração partido, você deixa. Coração na mão, sabendo que a probabilidade de dar errado é grande, você nunca vai ter certeza. Mas mesmo assim você deixa, porque se não for, não existe o processo de aprendizado. E lá na frente, quando ele se depara com situações mais difíceis, ele não vai ter esse aprendizado, não vai saber como lidar com aquilo. A mesma coisa que a lei de Deus faz. Permite que nós erremos. Só que tem um limite. Nosso livre-arbítrio, ele não é limitado à nossa escolha, mas é limitado à nossa ação. Ele é limitado à nossa ação a partir do momento que a ação que eu vou fazer, que eu vou implementar, começa a prejudicar outra pessoa que não precisa passar por essa experiência. Aí o livre-arbítrio é limitado.
Não da escolha, a escolha eu continuo querendo, mas da ação sim. Porque eu não posso fazer com alguém aquilo que a pessoa não precisa passar. Faz sentido isso, gente, para vocês? Então, já que você tem um livre-arbítrio de escolher, comece a fazer escolhas diferentes. Pega essa bagagem que você tem de amargura, de dor, de mágoa, de revolta, de indignação, de sentimento de vingança, de julgamento que você tem em excesso, muitas vezes em relação aos seus pais, em relação aos seus irmãos, em relação ao seu cônjuge, em relação aos políticos. Sim, porque você não está aqui por acaso, você não caiu de paraquedas no Brasil não, viu gente? Nós estamos aqui porque a gente precisa estar aqui, vivenciando o que nós estamos vivendo. Nós estamos no processo enquanto sociedade de aprendizado, e você e eu estamos aqui porque fazemos parte desse mesmo grupo. Senão não estaríamos aqui não, estaríamos aonde? Suécia. Noruega. Dinamarca. Não é não? Os países nórdicos. Maravilha. Só que a gente reencarnou no Brasil. No Nordeste. Verdade. Ceará. E agora? Você não está aqui por acaso. Você não veio aqui por acidente. E outra coisa. Pensa direitinho. Nós temos no Brasil três estados que o movimento espírita é muito forte. Rio de Janeiro, Ceará e Bahia. Só que Bahia não é assim, não é bem espiritismo, né? É assim, né? É espiritismo, com candomblé, com aquele negócio tudo assim, que é tudo misturado. É tudo junto misturado, né? Misturado. Mas tudo junto misturado. Então assim, tudo. Mas Rio de Janeiro, Bahia e Ceará são os 3 estados que o espiritismo tem mais relevância no Brasil. E você nasceu aonde? Ah, eu não nasci aqui não, mas moro aqui. Também não nasci aqui não. Nasci em Pernambucano, nasci em Recife. Afinal de contas, ninguém é perfeito, né? Mas estou aqui há 22 anos. Ah? Morei até os 30 anos na frente da Federação Espírita do Estado de Ceará, do Pernambuco, que é um prédio enorme, meio quarteirão, 2 andares, estacionamento dentro. É um prédio na Avenida João de Barros, na zona norte da cidade, no Espinheiro. Pegava um na frente da Federação Espírita do Estado de Pernambuco. Nunca entrei lá. Ah, não vai não? Tu vai pro Ceará? Aí chegou aqui, aí o parafuso começou a coxar, né? O parafuso começou a coxar, começou a coxar. De repente deu aquele vazio dentro do indivíduo, do executivo, que conseguiu tudo que queria. 30 anos de idade, parecia que era gente. E o vazio dentro, como é que preenche? O vazio do bolso é fácil, o vazio da casa é fácil também, só botar móvel. E o vazio interior preenche como? O sentido. E o sentido quem dá é a compreensão da vida. O Espiritismo tem uma proposta bem interessante, que é essa de compreender a vida sob o ponto de vista de nós mesmos, da nossa construção, da nossa responsabilidade com nós mesmos, para que a gente tenha a capacidade de fazer escolhas melhores. E como parar de sofrer? Que escolha é essa que eu preciso fazer? Eu já falei aqui. Oi? Eu não ouvi, desculpa. Eu tenho uma escolha, eu falei ganhar na Mega Sena, mas não é a minha escolha. É a consequência. Ganhar muito dinheiro, ele resolve um problema. Mas é um problema que não resolve nenhum outro problema, entendeu? Dinheiro pode te dar conforto, mas uma cama com um travesseirozinho também dá conforto. Então não é bem por aí. O que a gente realmente precisa fazer para interromper esse processo é começar a fazer o que Jesus já ensinou a gente 200 milhões de vezes. Praticar a lei de justiça, de amor, de caridade. Se nós efetivamente nos conscientizássemos em cada ação nossa, perguntar, isso aqui é um gesto de amor? Eu estou sendo justo? Se eu estivesse na posição do outro, eu gostaria que fizesse comigo? Se eu tivesse sempre uma postura de ajudar o outro, sem julgar,
o que a pessoa vai fazer com aquilo, sem julgar se simplesmente fazer porque eu acho que vai ser bom para a pessoa, que eu estou ajudando, simplesmente fazer pelo bem de se fazer uma coisa bem feita, eu estaria começando a me harmonizar com o ciclo natural da vida. E tudo me seria dado por acréscimo. Só que a gente fazia o contrário, né? A gente quer primeiro conquistar, ter antes de ser. Quando na verdade nós precisamos cada vez mais sermos. Naturalmente, nós teremos. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a ter consciência de que nós somos capazes, nós podemos estar em nossas mãos. Lembre-se, você é o criador do seu próprio destino. Deus criou as leis. As leis estão aí, elas são imutáveis. Cabe a você se harmonizar com essas leis. Quanto mais você luta contra elas, mais você sofre. É mais ou menos um indivíduo que quer atravessar um rio indo contra a correnteza. Provavelmente ele vai ter muito mais dificuldade. Ele vai conseguir, talvez até ele consiga, mas ele vai ter muito mais dificuldade. Mas se eu, ao atravessar o rio, eu me harmonizo com a correnteza e nado transversalmente, aproveitando o fluxo natural do rio, eu provavelmente farei bem menos esforços. Talvez até levaria até um tempo maior do que se eu fosse em linha reta, mas eu chegaria porque eu estaria harmonizado com o fluxo normal do rio. E a pergunta que você, que eu, que todos nós devemos nos fazer é: eu estou harmonizado com o fluxo natural da vida? Ou estou querendo fazer com que a vida seja do jeito que eu quero e não do jeito que ela é? Na hora que nós colocamos as nossas condições para a nossa própria vida, nós estamos cometendo um erro básico. Porque as condições da nossa própria vida já foram colocadas por nós mesmos ao longo das escolhas que nós fizemos ao longo dessa e de outras existências. Está satisfeito? Continua no caminho. Não está? Muda as escolhas, muda a forma de agir na tua vida, que você vai mudar seu futuro. Meus amores, que Deus possa abençoar cada um de vocês, que essa reflexão possa conduzir a cada um de nós a mudar alguma coisa da nossa vida a partir de agora, não a partir de segunda-feira, não a partir do mês que vem, não. A partir do mês que vem já é amanhã, né? Mas a partir de agora, pare e pensa, o que é que eu posso fazer diferente a partir de agora para que minha vida amanhã seja diferente da que eu tenho hoje? O que é que eu pare de pensar o que os outros devem fazer, comece a pensar o que você deve fazer para que sua vida seja muito mais harmônica, para que a lei de causa e efeito comece a trabalhar a seu favor, comece a trabalhar para ajudar você a se desenvolver melhor e aumentar seu nível de consciência. Muita paz.